Mas quando a gente começou a conhecer a renovação, a gente, partimos só para renovação. Então, a gente ia muito para os retiros, ia muito para Canção Nova, tentamos fazer o grupo de oração e ajudar outros, né? Porque o tio sempre ajudou grupos que estavam precisando de ajuda, ele sempre ia junto, né? Ou ia junto, não. Eu ia junto e ele, né, fazia umas semanas até o grupo se levantar para poder começar a andar sozinho, vamos dizer, né? Uhum. E quando teve o chamado aqui da comunidade, João, a gente estava com um grupo de oração na São João Evangelista. Mas sabe aquele negócio, grupo de oração? Mesmo que Deus... porque assim, é que nem eu falei para vocês no começo, Deus preparou as coisas da minha vida, do meu casamento junto com o tio, desde o início. E da minha vida desde a minha infância. Por quê? Quando a gente tinha um grupo de oração lá na São João Evangelista, que a gente começou a fazer a sopa para entregar na rua, a gente morava ali na Vila Marieta, não era muito longe. Entendeu? Da paróquia que a gente ia. Mas sempre tinha um bendito para dormir na minha casa. Uma pessoa que passava na rua, pedia ajuda, o tio acolhia. Ou batia na porta de alguém mandava procurar ele. Porque como ele já tinha esse histórico de rezar para as pessoas, de ajudar de alguma forma, o povo já mandava lá para minha casa. E às vezes dormia lá, eu nem conhecia. Então, mas não tinha tido chamado ainda, né? Escutei de uma mulher que sempre ia lá em casa também rezar junto com ele e falava assim: Juscelia, a sua comida tem gosto de comida de retiro. Eu falei, mas gente, é comida normal, que faz todo mundo. Não, mas a sua comida é especial. Parece comida de comunidade. Eu falei, deixa isso pra lá, né? Então, assim, era grupo de oração que você fazia a sua missão de ir pro grupo de oração, ir pra intercessão. As intercessões que a gente fazia lá pro grupo de oração bombava. Tava quase se tornando um outro grupo de oração. Tamanha ação de Deus que era dentro dessa paróquia, né? Então, aí acabava ali, fechava a igreja, você ia para sua casa. Acaba a missa, fecha a igreja, você vai para sua casa. Aparece um ou outro que queira uma oração, que você queira uma visita, a gente ia, ou o tio ia com o grupo de oração e voltava para casa. Mas no dia que Jesus falou assim que queria comunidade, aí o bicho pegou. Porque eu não aceitei de começo. De jeito nenhum. Mas aí, só para mim tirar uma dúvida. A senhora não aceitava, né? Porque depois a senhora... Aí então, é curiosidade minha. Eu não aceitei. Ele não aceitou, mas foi por medo, dúvida... Não, João Paulo, porque... Não medo. O tio sempre foi louco, né? Sim. Isso aí é verdade. E quando ele começou a ter essas experiências com Deus, ele foi ficando louco. Foi nessa época. Mais louco né? pouco. Não, ele foi ficando louco nessa época, né? Então, o tio, ele tudo era nas coisas de Deus. E às vezes eu falava assim, não é possível que Deus falou isso pra você, irmão. Falou, não sei o que. Eu falei, não é possível. Aí acontecia. Ele orava para as pessoas, Paulo, tipo, longe. Pessoa longe, a mulher só levava o nome ou uma peça de roupa da pessoa e de lá do grupo de oração. Então ele começou... para nós é loucura, né? Ou para pessoas que não entendem. Mas ele foi se abrindo de uma forma para a ação de Deus que ele foi se deixando levar. Quando ele foi e falou do bendito do chamado, eu falei, não é possível, meu Deus do céu, esse homem tá doido. E falou que ele ia sair do trabalho, aí que eu endoidei mesmo. Sabe por que eu endoidei? Porque eu esperei que ele trabalhasse da forma como que ele estava trabalhando a minha vida inteira de casada. Falei, poxa vida, Jesus, agora que eu consegui o homem trabalhar bonitinho, certinho, registrado, sabe, assalariado, belezinha, assim, o senhor vai me dar uma rasteira dessa? Olha, eu fiquei tão assim com Jesus que eu passava na porta da paróquia que a gente casou para ir trabalhar. Eu não olhava lá dentro. Não fazia nem o sinal da cruz. Falei, não quero papo com o senhor já tá me boicotando de novo. Né? Eu tava curando, né? Às vezes então, mas eu coisinha. cheguei até a conversar com o padre, né? Lá do Santo Onofre, na época era o padre Lúcio. E eu conversei com ele a situação que eu tava. Porque, tipo, quando teve o chamado aqui, que o tio começou a vir aqui todos os dias, ou 2 vezes por semana, para rezar aqui dentro da casa... lá em casa começou a minguar tudo de novo. Então ele saiu do serviço, eu comecei a atrasar aluguel, não tinha comida para comer. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o senhor provê lá e não provê aqui? Como que é isso? Porque vinha a cesta básica, tipo, falava, é para lá, para casa de Belém. Não é para nós, não pode mexer.
Tá bom? Né? E eu cheguei pro Padre Lúcio e falei, Padre Lúcio, tá acontecendo assim, 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 assim. Porque na época que a gente separou, ele também presenciou muita coisa, né? Aham. Então, eu conversei com ele, falei, tá acontecendo assim, 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 ele vai fazer isso, 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 eu vou largar dele de novo. Ele falou, se você largar dele, você vai deixar a graça passar. Eu falei, mas eu não quero saber de graça nenhuma. Eu tava com tanto, sabe? Eu falei, não quero saber de graça. Não vou e pronto, eu vou largar dele de novo. Esse homem é louco. Como é que eu vou? Eu não tenho nada para comer na minha casa e ele correndo atrás dessas coisas de Deus e me largando lá sozinha com as crianças. E era briga. Todo dia briga. Ele chegava e contava, que o senhor mostrou, que o senhor fez, que o senhor... Não quero saber. Não queria saber. Mas aí teve um dia que eu falei assim, bom, já não tem jeito, porque ele era teimoso. E quando Deus mandava, ele fazia. Eu podia vir o Papa falar para ele não fazer o que ele fazia. E aí eu estava trabalhando na época, né? Eu falei, tá bom, então. Mas eu não vou sair do meu trabalho. A gente vai para lá. A gente vai morar lá. Caso isso aí for tudo coisa da sua cabeça, que eu não acredito que Deus tenha feito esse chamado para você, eu, pelo menos, o meu trabalho eu vou ter, a gente vai ter alguma coisa garantida. Pode ser? Pode. Falei, então pode ver escola para as crianças. Só que nesse processo de briga, de não querer vir, e ele, né? O Felipe presenciou tudo. Ele e a Camila, né? Mais o Fê ainda, né? Porque as meninas sempre estavam junto comigo. E o Felipe começou a rejeitar isso aqui também. Por conta da forma com que eu fazia. Né? Como eu ficava, ele ficava junto comigo. Da mesma forma que eu ficava. Então ele também não queria. Tanto que ele não veio de início, né? Ele terminou os estudos lá, ficou com a minha sogra. Para depois ele vir para cá, né? E aí, quando a gente veio, tipo, eu deixava as meninas com o senhorzinho que morava aqui. Porque o tio ia buscar as doações. E eu ia trabalhar, eu saía às 6 horas da manhã, chegava às 6 horas da tarde. Né? E eu deixava as meninas com um senhorzinho que até faleceu. Esqueci o nome dele, rapaz. O marido da Ráfida, né? Mas eu esqueci o nome dele. Miquil. Não é Miquil, não. Miquil é lá da Penha. Eu esqueci o nome dele. Porque já eu lembro. E daí... E elas ficavam aqui. E aí, só que eu tava ficando muito cansada. Porque eu ficava o dia inteiro fora. Quando eu chegava, eu tinha que limpar essa casa inteirinha sozinha. E era uma bagunça de doação que as pessoas mandavam. E aí, quando chegava final de semana, vinha um para saber o que era a casa, vinha outro, o que era aquilo, que era novidade, né? Aqui no bairro, ninguém conhecia isso daqui. Nem conhecia isso aqui, nem sabia para que servia, e nem sabia o que era uma comunidade. E aí começou a vir. Né? Aí começou a vir muito alimento, muito doação de roupa, um monte de coisa. E aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou ter que sair do serviço. Porque eu não dou conta sozinha aqui. E aí eu saí do serviço. E aí eu fui ficando, e tô até hoje. Graças a Deus que a senhora Mas tá. nesses 20 anos também passamos... foi todo um processo, que nem eu falo, é tudo um processo que Deus coloca nas coisas da vida da gente, né, João? Porque foi um processo aqui. De tudo, para amadurecimento no casamento, para amadurecimento com os meus filhos, para mim saber como lidar com os meninos. Tinha uns que eu gostava, eu queria pegar no colo, tinha uns que eu queria esganar, né? Mas aí eu fui entendendo a história de cada um. E é difícil mesmo, né? Mas no começo eu rejeitei bastante. Mas depois fui entender também. O tio, ele era tão cego na obediência... que, tipo, doesse a quem doesse, ele ia fazer, pronto, e acabou. E como a gente não tinha experiência de Casa de Belém, ou de comunidade de vida, ou nada disso, então, tipo, meio que ele sacrificou um pouco a família por conta disso, por não ter a experiência. Quando ele começou a entender como ele tinha feito, aí já era um pouco tarde demais.